Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da Pardelhamento de Máquina, né? Nesse caso aqui falando sobre anel elástico, né? Bom, vamos lá para a pergunta, né? Caracterize as informações de um anel elástico para um eixo externo com diâmetro de 20 milímetros. A gente vai dividir esse vídeo, né, em duas ou três partes, né? A princípio duas partes, né? Onde nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre essas informações aqui de diâmetro. Então, a primeira informação de diâmetro importante está aqui, ó, 20 milímetros, ou seja, o diâmetro do eixo. Ou seja, o eixo com diâmetro de 20 milímetros, para a gente pegar as informações características do anel elástico, e essas informações elas são importantíssimas para a fabricação do eixo, né, da extremidade do eixo, que é justamente o alojamento do anel elástico, né? Ou seja, esse anel elástico é um anel elástico externo, né? Essas abas aqui para fora caracterizam essa informação, né? Essas abas elas fossem internas, né? Aqui ele teria essa relação para ser um anel elástico para furo, né? Então nesse caso aqui ele não é elástico para furo, né? Ou seja, para alojamento interno, ele é para alojamento externo. E a gente vai pegar primeiro essas informações, vamos colocar aqui D1, D2 e D3, são características importantes aí para a fabricação aqui do eixo. D1, como a gente já falou, diâmetro externo aqui do próprio eixo, 20 milímetros. D2, né, o diâmetro do canal do eixo, né? Muita gente pensa que esse diâmetro aqui do canal ele tem que ser igual ao diâmetro do furo do anel elástico, né? Mas existe uma folga referente a isso, né? Então, tá aqui, acho que apagou aqui 20 milímetros. E aí o que acontece? Para a gente chegar nesse valor de D2, basicamente a regra, tomando como base ali o diâmetro indicado, né, é só subtrair, pelo menos na grande maioria dos casos, 1 milímetro, né, ficar ali na faixa dessa folga. Obviamente vai diminuindo o diâmetro, essa distância diminui, vai aumentando o diâmetro, ela também obviamente aumenta, né, por isso que é importante estar verificando a norma. Mas aí no caso de 2 para 20 milímetros seria menos 1, né, 20 milímetros menos 1, que daria aí 19 milímetros, ou seja, seria o diâmetro referente ali à cavidade, né? A cavidade do parafuso, ou parafuso, ó, da cavidade para colocar um anel elástico. Então, D1 diâmetro externo 20 milímetros, o canal ali para execução para montagem do anel elástico 19 milímetros, e aí vem o diâmetro do furo do anel elástico, né? O D3. Né? E aí nesse caso aí, o que acontece? Esse anel elástico ele precisa obviamente ali da pressão para poder travar, ou seja, não tem folga, né? Então o diâmetro do furo do anel elástico ele é menor, né? E aí nesse caso ele seria menos 1,5. Você teria 20 milímetros menos 1,5. Né? Lembrando que, como eu tinha comentado agora há pouco, esse valor ele varia de acordo com o aumento ou diminuição de diâmetro. Né? Porque esse valor aqui é importante que ele fique menor. Ele vai ficar, né, travado ali no eixo. Né? E aí, no caso, se ele for igual ou maior, ele vai ficar livre, né? Ele vai ficar girando. Né? Eu tenho a tendência ali de giro. Né? Nesse caso aqui, como é 19,5, você vai ficar com a diferença para o canal de 5 décimos. Né? Se você for pegar pela simetria, você teria 0,25 de um lado, 0,25 de um lado e 0,25 do outro. Né? Ou seja, observando simetricamente ali na montagem. Então, nesse caso, aqui está as informações referentes aos diâmetros. Né? O diâmetro 1, 20 milímetros, o diâmetro do eixo, o diâmetro do canal para alojamento do anel elástico 19 milímetros e o diâmetro do anel elástico, obviamente, 18,5 milímetros, né? Que seria aí esse de 3, né? Ou seja, que seria o furo aqui do anel elástico, tá bom? Próximo vídeo a gente traz mais informações, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referente à parte de anel elástico. No último vídeo a gente fez os cálculos no que diz respeito ao diâmetro, né,
Lembrando que é um anel elástico para eixo externo com diâmetro de 20 milímetros. Então no último vídeo a gente verificou como encontrar aqui o D1, D2 e D3, né? A gente agora vai encontrar as espessuras aqui do eixo, né? Especificamente o M, que é a espessura da cavidade, né? Do canal ali para alojamento do anel elástico. O N, que é muito importante, né? Que é a parte ali da extremidade do eixo, né? Ou seja, dá uma base de referência grande no que diz respeito à resistência, né, para o anel elástico, né, no que diz respeito ali à saída do eixo, e o S aqui, que é a própria espessura do anel elástico, né. As outras informações, né, são mais simples, né, não tem tanta ali parte operacional. Então vamos começar aqui com o N, né. O N tem até um cálculo para poder encontrar o N, né. Esse N ele vai ser, deixa eu colocar aqui do lado, ele vai ser D1 menos D2 dividido por 2, né? E o resultado a gente multiplica por 3. Né? Vai ficar assim, dessa forma aí, a fórmula para poder calcular, né, essa espessura, né, de resistência ali da extremidade do eixo, né, para a retirada do anel elástico. Né? Então aqui a gente vai ficar o D1, a gente já verificou, no caso 20 milímetros, eu vou deixar aqui sem unidade, 20 menos o D2, que no caso é 19 milímetros, fechar aqui parênteses, dividido por 2, multiplicado por 3. Né? Então vai ficar N igual 20 menos 19 vai dar 1, 1 dividido por 2, multiplicado por 3. Né? 1 dividido por 2 vai dar igual a 0,5, 0,5 multiplicado por 3 vai dar igual a 1,5 milímetros, ou seja, esse N aqui ele vai ter 1,5 milímetros. O M, que é a espessura, né, e de fato aí já é uma indicação tabelada, né, do próprio anel elástico, né. Esse N ele possui 1,30, ou M, né, 1,30, tá aqui M igual a 1,30, 1,3 milímetros, e fica faltando a espessura ali do próprio anel elástico, né? O S, né? Que no caso é 1,20. Veja que tem uma diferença aí de 1/10 entre a espessura do anel elástico, né, e a cavidade ali para a montagem dele, né, referente a essa característica de uso. Então basicamente são essas informações aí principais para montagem ali do anel elástico, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de metrologia. E hoje a gente vai estar falando sobre leitura, né, com paquímetro, nesse caso o paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, né? Ou seja, ele possui 10 divisões aqui na escala móvel, né? Então nesse caso a gente vai ter a indicação de 1 milímetro dividido por 10, que representa aí a resolução dele, né? Então no caso aí 1/10 de milímetro. Isso aí é importante porque significa que ele só consegue te dar com precisão, né? Ou seja, a relação de sensibilidade dele, intervalos a cada 1/10. Né? Então se você tem um valor que não tem esse intervalo específico, né, você não tem como fazer a leitura dele com precisão. Né, os traços de coincidência referente à escala móvel e à escala fixa, eles não vão coincidir. Né? Você vai verificar que tem alguns traços próximos, mas ele não vai coincidir perfeitamente. Né? Então eu trouxe aqui dois exemplos. Né? Uma peça indicativa com 25,5 milímetros e outra com 25,55. Né? Ou seja, essa que tem indicação aqui de 25,5 é a mesma coisa que 25,50. Né? Então, nesse caso, como esse instrumento ele mede a cada 1/10, então ele consegue medir perfeitamente. Exemplo, intervalo como 25,3, 25,4, 25,5, como é o caso aqui. Né? Então, ele tem esse intervalo de leitura de 1/10. Nesse outro exemplo aqui, 25,5, observa que ele está ali entre o intervalo, né, 25,4
e 25,5, né? Ou seja, ele só consegue medir a cada um décimo, né? Então, essa diferença aqui de 5 centésimos de milímetro, ele não consegue medir com precisão. Bom, vamos lá testar, né? Abrir aqui o paquímetro. Colocar aqui o de 25,5. Primeiro eu vou fazer essa movimentação com o de 25,5 para a gente poder confirmar, né, essa indicação da leitura, né? Então, como eu disse para vocês aqui, ele tem 25,5 milímetros. E vamos aqui fechar. Beleza, então 25,5. Se a gente for observar aqui na indicação da escala fixa em relação à escala móvel, aqui a gente tem esse 2, né, que representa 20 milímetros, né, como se fosse uma referência para 2 centímetros. Né, logo, 2 centímetros é igual a 20 milímetros. Então, o que nos interessa nesse momento é o zero aqui da escala móvel. Né? O zero vai ser o indicador, né, em qual valor inteiro o instrumento está indicando ali a medida. Né? Então, no caso aqui, o zero, ele já passou do 21, 22, 23, 24 e 25. Né? Ou seja, ele está entre o 25 e o 26. Né? Então, nesse caso, a gente já tem 25 milímetros. E a gente precisa agora só ver a coincidência dele, ou seja, o valor, o traço que está coincidindo perfeitamente. E aqui dá para observar que é exatamente o do 5. Né? Nessa última parte, a gente vai observar de baixo para cima quem é que está coincidindo. Né? E o valor que vai nos interessar é esse aqui embaixo. Então, no caso aí, é o 5 que está coincidindo. Então, de fato, garantindo a leitura como 25,5 milímetros, que foi o que a gente já tinha parametrizado aqui na própria peça. Né? Então, já era 25,5. Agora, vamos fazer aqui o comparativo, né, com a outra peça que tem 25,55. Né? Então, eu vou abrir ele aqui mais um pouco. Vou mover essa peça aqui com 25,55. Só para a gente ver como é que vai ficar a questão da coincidência. Né? Que no caso não vai existir, né? Ele não vai coincidir perfeitamente. Então vamos lá. Mesma lógica. Observa o zero. Quem foi que ele ultrapassou? Que no caso ele já passou o 20, 21, 22, 23, 24, 25. Né? Então a gente já tem 25 milímetros. E aí quando a gente vai para a coincidência, vou até dar um zoom aqui, você pode observar que nenhum traço está coincidindo perfeitamente. Né? Teoricamente, esses dois aqui, eles estão com a mesma diferença, tanto de um lado aqui como do outro. Mas, olhando aqui no simulador, né, dá para a gente dar esse zoom e ter essa noção. Mas no paquímetro real fica difícil você visualizar, né, essa diferença. Né? Você consegue perceber que ele não está coincidindo, né, mas perceber de fato essa coincidência não dá. Então, no caso, essa peça aqui, com essa indicação aqui de 25,55, eu não teria condição de fazer a leitura indicativa ali com esse instrumento. Aí você pode até dizer assim, então quer dizer que se eu tiver uma indicação de uma medida como 25,6, eu devo utilizar esse instrumento com resolução de 1/10 de milímetro. Como é que funciona essa indicação, né, do instrumento que você vai aplicar para realizar a medição? Isso se baseia de acordo com a referência de norma, onde você vai pegar o campo dimensional e dividir por 10, ou seja, interpretar a tolerância e dividir por 10, ou seja, não é só o valor nominal, né, referente ali à leitura da peça. Você precisa ter a indicação ali da tolerância indicativa do projeto. Né? Então, exemplo, você tem uma indicação de 20 milímetros mais 0,05. Qual é o campo dimensional? É a subtração do afastamento máximo menos o mínimo. Né? Ou seja, a gente teria 20,05 menos 20. Né? Isso aí vai nos dar 0,05, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Então, o que a gente faz com essa informação?
0,05 divide por 10. Aí eu vou ter a indicação da resolução que o instrumento deve ter para poder realizar, né, a leitura, né? Então, nesse caso aí, daria 0,005. Ou seja, teria que ser um instrumento, né, com a resolução mínima de 5 milésimos de milímetro. Né? Isso aí te daria a possibilidade de indicação ou da visualização, né, da medição da peça de acordo com a norma. Né? Então isso aí é bem interessante porque leva em consideração a quantidade de vezes que você consegue ter dentro do espaço de leitura do instrumento a variação da peça. Tá bom? A gente no próximo vídeo vai falar mais sobre essa característica. Então não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da indicação, né, do instrumento de medição para aplicação, né, de leitura, tomando como referência aí a característica da tolerância da peça, né? Ou seja, fazendo a indicação ali correta de acordo com o campo dimensional. Então, vamos fazer aqui um passo a passo. Né? Vamos supor que a gente tem essa indicação aqui de um projeto de uma peça, o qual a tolerância dela é de 20 mais ou menos 2 centésimos de milímetro. E você tem um instrumento como esse aqui, né, um paquímetro, com resolução de 1/10 de milímetro. Né? Ou seja, ele só consegue medir em intervalos de 1/10 de milímetro. Né? A gente consegue identificar essa resolução com base na quantidade de divisões que tem aqui na escala móvel. Tem 10 divisões, então só pegar 1 milímetro e dividir por 10 que vai dar lá o 0,1. É 1/10 de milímetro. Então, beleza. Então aqui tem 1/10 de milímetro, a resolução do instrumento. E a peça, ela tem essa indicação de tolerância, 20 mais ou menos 2 centésimos. O que significa na prática? A peça, ela vai poder variar conforme a interpretação de tolerância. Né? Quando a gente diz que ela pode variar, o valor final dela, ela pode variar de 19,98 até 20,02. Né? De onde é que eu estou tirando essas informações? Da leitura aqui. Como ele é mais ou menos 2 centésimos, para a gente chegar aqui no afastamento mínimo, 19,98, é só pegar o valor nominal e, nesse caso, analisar o sinal, né, os sinais que estão ali indicativos, e, no caso, fazer a referência com o menor de forma algébrica. Né? Então, 20 menos 0,02, nesse caso aí vai dar o 19,98, beleza. E o 20,02 aqui em cima é só somar com 2 centésimos. No primeiro a gente subtraiu e agora a gente vai somar. Né? 20 mais 0,02, que nesse caso aí vai dar 20,02. Pronto, beleza. Então, mínimo, ali indicado, e aqui o máximo. Então, qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, essa peça pode variar tranquilamente, que ela vai ser aceitável, né? Independente de confiabilidade metrológica referente a os limites. Né? Isso aí é um outro detalhe, a gente fala mais para frente. Então, só que aí vem uma pergunta, né? Um instrumento, quando você vai fazer a leitura dele, quantas vezes ele pode te dar uma informação referente a essa faixa dimensional, 19,98 a 20,02, dessa informação com precisão? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele só consegue te dar um valor com precisão dentro daquela faixa. Que valor é esse? 20 milímetros. Ele não consegue te dar mais nenhum outro valor com precisão dentro daquela faixa. Por quê? Ele só mede a cada 1/10. Né? Então ele consegue medir 19,9. A próxima medida seria 20. E a próxima 20,1. E a gente viu que a faixa dimensional, levando em consideração o mínimo, que é 19,8, ou desculpa, 19,98 até 20,02, se a gente for observar aqui, o único valor que se enquadra é esse aqui, 20 milímetros, né? Que seria o valor central.
Se a gente pega o menor anterior, né, 19,9, ele está muito mais aqui à esquerda. Se a gente pega o próximo, 20,1, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 1/10, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 2 centésimos, ou seja, um valor bem menor, 20,02. Então 20,1 ele vai estar muito mais na frente. Então o único valor que ele te dá com precisão seria 20 milímetros. Então teoricamente, para você ter certeza, né, que essa peça está dentro da tolerância, ela teria que realmente bater ali exatamente 20 milímetros. Né? Aqui no software eu deixei essa peça aqui com 20 milímetros para a gente testar. Vou pegar aqui a referência dela. Olha, está aqui exatamente com 20. Né? Então vou mover. E aqui fechando o instrumento, a gente vai ter exatamente essa indicação aí dos 20 milímetros, né? Ou seja, o 0 aqui da escala móvel está coincidindo exatamente com o traço aqui em cima, né? O 2, que representa 20 milímetros, né? 2 centímetros e 20 milímetros. Beleza. Se a gente fizer a indicação do valor máximo da peça, o valor máximo é 20,02. Né? Então, se a gente fizer essa indicação do valor máximo, a gente já não consegue ter essa mesma indicação. Vou fazer aqui a leitura. Pegou ali no ponto errado. 20,02, o valor da peça. Vou mover esse aqui. E vou colocar lá essa peça que está agora com 20,02. Mover ele e fechar ele exatamente lá no 20,02. Quando a gente vai ali para indicação ali da leitura, você consegue perceber que nenhum valor está coincidindo perfeitamente. Né? Nenhum valor está coincidindo ali perfeitamente. Por quê? Você não tem um afastamento indicativo ali na escala móvel que te dê essa base. Né? Ou seja, nenhum deles vai te dar essa base aí de visualização. Né? Logo, ela não consegue te dar com precisão nem 20,02, nem 19,98 ou qualquer outro valor dentro dessa faixa, exceto 20 milímetros. Então, a nível de confiabilidade, é um instrumento que ele não é indicado para esse tipo de leitura. Ele só te dá um valor, né? E aí você pergunta, então, qual seria o instrumento? Né? Você tem que fazer a interpretação da tolerância, pegando o campo dimensional. Então, a gente tem o mínimo, que é 19,98, ou melhor, o máximo, 20,02 menos o mínimo. Você faz esse cálculo levando em consideração o afastamento máximo e o mínimo para pegar o campo dimensional. O campo dimensional é de 4 centésimos de milímetro, ou seja, de 19,98 até 20,02 tem 4 centésimos. Você vai pegar esse 4 centésimos e dividir por 10. Isso na prática significa o seguinte: o instrumento que você vai utilizar com base nessa resolução, que aí tem uma indicação importante, a resolução mínima do instrumento, ele vai conseguir te dar pelo menos 10 valores dentro daquela faixa. Pelo menos 10 valores. Então 0,04 dividido por 10, 0,04 dividido por 10 vai dar exatamente 0,004. Ou seja, a gente precisaria de um instrumento com resolução de 4 milésimos de milímetro. Aí você diz, poxa, mas eu não encontro nenhum instrumento com 4 milésimos de milímetro. Essa aí é a resolução mínima. Se você teoricamente tivesse um instrumento com essa resolução, você conseguiria, dentro daquela faixa dimensional aqui indicada, você conseguiria ter 10 medidas que você iria ler no instrumento. Exemplo, esse que a gente utilizou com a resolução de 1/10, a gente conseguiria quantas leituras? Apenas uma. Né? Então, se a gente utilizasse um instrumento com a resolução de 4 milésimos,
a gente iria conseguir pelo menos 10 leituras, como eu disse, o mínimo. E aí voltando ao questionamento, mas eu não tenho nenhum com 4 milésimos. Isso aí é o mínimo, né? Tem instrumentos que têm resolução de 2 milésimos e o mais comum, resolução milesimal. Né? Então aí você poderia escolher para fazer a leitura aqui específica, mas sabendo que o mínimo seria esse aqui com 4 milésimos de milímetro para fazer a indicação ali da leitura, né? Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias